Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com toda a sua família. Graças a Deus. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. Às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Numa outra tradução diz, homens em aperto, homens endividados. E eu gosto dessa expressão. E todo homem de espírito desgostoso. Eu tenho falado que vencer é uma tarefa interna. É um desafio interno. O seu primeiro inimigo, o primeiro inimigo que você tem que vencer e enfrentar são seus conflitos internos. Se você não vence primeiro os seus conflitos internos, não vai vencer obstáculos aqui fora. Se você não consegue vencer o que está dentro de você, conflitos complexos, dificuldades para superar traumas, enfim, se você não supera traumas complexos, todo tipo de conflito, baixa autoestima, insegurança, medo, você não vai vencer o que está aqui fora. Vencer é uma tarefa interna. É um desafio interno. Esses homens chegaram até Davi, como a Bíblia relata, ela usa a expressão de homens com espírito desgostoso. Gente que está sem esperança, sem visão, sem perspectiva, sem boas expectativas. Gente com espírito derrotado. Esses homens eram perdedores. Eles chegaram até Davi com espírito derrotado. No fracasso. Estavam em aperto, cheios de dívidas. Envergonhados, descontentes com a vida, com um espírito desgostoso. E eles enxergaram em Davi, eles encontraram nele a oportunidade de mudar de vida. Muda o espírito, muda o resultado.
muda o espírito, muda o resultado. Quando a pessoa muda a fé, muda a visão. Quando a pessoa muda o espírito, os resultados mudam. Certamente, quando olharam para Davi, eles puderam ver ali um homem que tinha vindo do nada. O ex-pastor de ovelhas. O homem simples, mas que foi capaz de enfrentar um gigante tão temido, ao ponto de levar o exército inteiro de Israel a ficar escondido durante 40 dias. E ele enfrentou. Então, algumas pessoas olham para os vencedores, aplaudem, mas olham como que é impossível, inatingível o resultado daquela pessoa. Eu nunca vou conseguir. Outras olham com inveja, com incômodo, com desculpas. Ah, foi mais fácil para ele. E outras olham e enxergam uma possibilidade de mudança, como uma inspiração. O Davi foi uma inspiração. Quer dizer, se ele conseguiu, nós podemos também. E se eu for aqui para o 2 Samuel 23, do 8 ao 23, nós encontramos alguns desses homens que um dia chegaram com um espírito descontente, desgostoso. Um, sozinho, matou, numa única batalha, não foi em várias, não, numa única, 800 homens. 800 homens ele enfrentou e venceu, que foi o Jabezão. Outro, enquanto o exército de Israel fugia, ele enfrentou sozinho os filisteus e lutou até a mão adormecer e a espada ficar colada na mão, grudada, que foi o Eleazar. Outro, que foi o Samá, defendeu uma plantação de lentilhas, enquanto novamente o exército de Israel fugia, ele defendeu até obter vitórias. E aí eu posso ir apresentando vários. Abisai, que matou também com a lança 300 homens. Benaia, que matou guerreiros importantes, até gigante, que entrou numa cova de leão e matou o leão. Quando você vai lendo a transformação desses homens, você não reconhece. Eles se transformaram de homens derrotados, perdedores, para homens vencedores, guerreiros. Gente que chegou a matar gigantes como Davi matou. Então, o Jabezão matou 800 inimigos. Vamos lembrar que Sansão matou 1000 com uma queixada de jumento.
Esse aqui não foi tão menos, não. Sozinho, numa única batalha. O Eleazar, o exército de Israel voltou só para saquear os mortos. E quando voltaram, ele já tinha derrotado o exército filisteu. A espada chegou a colar na mão. Então, esses homens mudaram o destino deles. Curaram o destino. Eles chegaram de um jeito, mas eles decidiram mudar. Eles agarraram aquela oportunidade, eles olharam para Davi como uma inspiração. Se ele mudou a vida dele, nós podemos também. E se tornaram e terminaram seus dias, não como os endividados, descontentes, atormentados e aflitos, mas como os principais guerreiros de Davi. Os principais guerreiros de Davi. Quando uma pessoa quer mudar de vida, ela muda. Tem gente que chega descontente, endividado, derrotado e termina os dias assim, porque nunca deram de verdade lugar a uma mudança dentro deles. E se não mudar aqui dentro, não vai mudar aqui fora. Esses homens mudaram o espírito. Por isso se tornaram esses guerreiros imbatíveis aqui. Um dia foram perdedores, mas terminaram como vencedores. Chegaram derrotados, mas terminaram como vencedores. Você pode curar seu destino, você pode mudar sua história. Você pode mudar o seu destino. Você pode mudar a sua vida, se você realmente quiser. Está ao seu alcance. Que esta palavra possa despertar você, iluminar seu entendimento. E te mover imediatamente. Que sirva de inspiração. Se eles conseguiram, você também pode. É para você também. Se crer, desejar e quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Fernando, o que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Graças a Deus eu tenho conquistado muitas maravilhas do Senhor. Uma delas foi que há uns anos atrás eu estava batendo de porta em porta e não encontrava nada. Foi aqui no Ministério Mudança de Vida que eu encontrei um Deus verdadeiro, um Deus vivo. No entanto, eu tinha um espírito assim de estar sempre ao redor da multidão, sempre com zoeira, brincadeiras, tudo que desviava de uma vida conjugal, de uma vida familiar. Tudo aquilo que precisava fazer para não estar em casa, eu era uma das pessoas que estaria fazendo para não estar na minha casa. Então, o diabo foi colocando ideias na minha mente de que meu marido era ruim, que o meu marido não era bonito o suficiente para mim, né? E eu fui vendo aquilo de uma tal maneira que eu fui agarrando aquelas ideias, né? Que vinha para mim. Olha, seu marido é isso, olha, seu marido, olha, você casou muito cedo, você não curtiu nada. Então eu passei a acreditar naquilo, falei, então eu vou começar a curtir. Só que não estava o suficiente para o diabo, né? Para ele quer cada vez mais derrota. Até que chegou uma hora que eu criei uma coragem que não era eu. Fui embora, deixei meu esposo com os 2 filhos pequenos. E fui morar na casa de uma pessoa no qual eu nem conhecia.
Conheci num momento assim de uma alegria passageira e que ela me ofereceu a moradia. Morei com ela durante 8 meses. E nesses 8 meses eu fui vendo cada vez mais a derrota. Mas pela misericórdia de Deus, eu fui pedindo a volta do casamento, mas meu esposo ainda não queria. E eu falei, Senhor, está nas mãos do Senhor. Mesmo eu não estando na fé viva do Ministério Mudança de Vida, eu fazia as minhas orações. Então eu falava, Senhor, se eu tiver que voltar para casa, que seja da sua vontade. Deus foi tão misericordioso comigo que Ele uniu nós novamente. Eu voltei para minha casa. Só que eu voltei para minha casa desprotegida. Totalmente desprotegida. E eu batendo de porta em porta para criar uma proteção, mas tudo que eu encontrava era para derrota. Então era brigas, era contendas, era desgraça, era um empurrando o outro. Até de chegar no ponto de eu ficar totalmente marcada por causa dessas discussões. Até que eu conheci o Ministério Mudança de Vida. E em uma das primeiras reuniões, na primeira reunião que eu assisti, foi a reunião que ela disse que não largue o que você tem. Não saia da onde você está, que Deus vai te honrar. E Ele me honrou grandiosamente. Praticando a fé viva, a fé que a bispa nos ensina, os jejuns, os clamores, orações, buscar ao Senhor sempre, colocar Ele em primeiro lugar. Hoje a minha casa é de paz. O nosso casamento, graças a Deus, eu falo, graças a Deus, que o nosso casamento é maravilhoso. E as pessoas no qual tinham amizades comigo antigamente, hoje não se juntam mais, porque vê tanta glória de Deus que não acredita. Nossa, mas como que pode? Que já chegaram a falar para mim, como que pode? Nossa, você fez tanta coisa e hoje está vivendo tudo isso? E eu falo, graças a Deus. Graças a Deus que hoje o meu casamento, um olha para o outro com amor, com carinho, respeito, aquela paz no falar. Ele agora está aprendendo, né? Voltou a confiar em mim, porque até no início ele tinha aquele receio de que eu fosse sair novamente de casa. E hoje não, graças a Deus, existe aquela confiança de que Deus nos uniu para a honra e a glória dele, graças a Deus. A família é restaurada. A família está totalmente restaurada. O que você tem a dizer a essa esposa, esse marido, essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez se encontra vivendo o mesmo problema que a senhora viveu um dia e hoje vê a transformação que Deus fez na vida da senhora? Qual é a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Eu oriento que venha nos procurar. As portas estão abertas diariamente. Venha nos procurar, porque daqui vai sair uma mensagem de que os senhores precisam. A restauração da família está dentro de nós. E para que isso a gente consiga colocar em prática, a orientação vem daqui de dentro. Como fazer, como agir, como falar com os nossos entes queridos que estão dentro de casa. Ou seja, se essa pessoa vier beber desse espírito e manifestar essa fé viva como a senhora tem manifestado um dia, ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje. Com certeza. Eu falo sempre que o que Jesus fez na minha vida, Ele pode sim fazer na vida de cada um de vocês, que um dia até deixou o esposo, a esposa, por conquistas mundanas, né? E eu digo sempre, aconselho que o que Jesus fez na minha vida pode fazer na de vocês. É importante ressaltar também que a senhora tem sido muito abençoada nas outras áreas da vida da senhora, não é isso? Com certeza. Recentemente foi a recuperação da minha mãe. Ela entrou numa cirurgia no dia 25 de abril para a retirada de um nódulo. A princípio eu achava que era simples, que nem ela sempre me disse. Fernanda, a cirurgia é simples, é só um cortezinho e eu saio no mesmo dia. Acompanhei ela, assim que ela foi para o pré-cirúrgico, né? O médico me chamou e falou, Fernanda, a senhora é a filha? Sim. Sua mãe estava com câncer e um câncer maligno. Não precisou retirar a mama, simplesmente uma glândula das axilas.
eu levei aquele impacto. Mas Deus já nos prepara, né? Se você procura a Deus todos os dias, se você está com esse espírito mesmo, Deus está te preparando antes para que quando você vier receber essa notícia, você já esteja firme e sabe o que fazer. Eu clamei pela recuperação da minha mãe. E sem dor, sem mal-estar, sem náuseas, e assim foi. Então isso para mim é muito grandioso. Eu me sinto honrada por estar falando realmente e ver aquilo que a minha mãe está passando. E está firme e forte. E ninguém acredita que ela fez 2 cirurgias. Ela dizia para mim que hoje ela está esbanjando saúde. Sim, ela está esbanjando. No entanto, quando ela foi para o médico para retirar os pontos, o médico viu uma foto dela, né, do RG, e viu, nossa, dona Lina, a senhora está até mais nova do que na foto. Mesmo passado por 2 cirurgias, o médico ainda achou ela mais nova e mais forte do que quando ela estava sem nada, né? Sem problemas nenhum. Vida profissional também abençoada. Sim, abençoada. No entanto, eu disse nos anteriores testemunhos, né? Eu orava muito para que eu tivesse um emprego digno, um emprego que tivesse convênio médico, vale alimentação, cesta básica, enfim, tudo aquilo que nos proporciona mensalmente, né? E eu vi um dos empregos que eu gostaria. Quando eu ia embora daqui, eu sempre passava dentro do ônibus, levantava minha mão e dizia, eu vou trabalhar aqui. Tive negativado uma vez, né? Não vamos te pegar agora. Foi no mês de maio do ano passado. Falei, não, eu vou trabalhar ali. No mês de junho, novamente, entreguei outro currículo. Falei, se não foi o do mês de maio, vai ser do mês de junho. No entanto, quando foi em julho, ele me chamou, o diretor, e me fez uma proposta. Foi aonde eu saí da onde eu estava e entrei nesse novo emprego, que já fazem 9 meses. Hoje a senhora tem uma posição de honra lá dentro, não é isso? Sim, quando eu entrei pequenininha, né, que eu nem acreditava. Eu falava, nossa, eu sei fazer tanta coisa e estou fazendo só isso, quero mais. E a bispa sempre no altar dizia, né, nas pequenas coisas que Deus vai te dar as grandes. E hoje eu estou num cargo que eu cuido totalmente do departamento pessoal da empresa. Então, tudo vem às minhas mãos e das minhas mãos passa para o diretor, funcionário, admissão, demissão. Então, hoje eu dou graças a Deus de tudo aquilo que eu pedi, eu tenho. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representam hoje para você? Bom, todos os ensinamentos que eu recebo daqui representam para mim vida, mudança de vida. Porque hoje eu vejo a minha vida, às vezes não dá nem para acreditar. É as mãos de Deus mesmo. Mudança de vida representa. Momento da oração. Senhor, eu oro por esta vida, que talvez está sem perspectiva, desgostosa, descontente, com um espírito de derrota dominando o espírito dela. Mas está aqui, meu Deus, a história dos principais guerreiros de Davi, que um dia chegaram totalmente derrotados, eram perdedores, mas mudaram a história deles, decidiram mudar, agarraram aquela chance e deram lugar a toda a transformação necessária. Se livraram daquele espírito descontente, desgostoso, derrotado e deram lugar a um espírito de vitória e tiveram a vida totalmente transformada. Eles tiveram suas vidas mudadas. Deus ajuda essa pessoa a entender que isso não aconteceu só no passado, não acontece na vida de um ou de outro, acontece na vida de quem crê e está comprometida. Esses homens se comprometeram de verdade
e viveram uma transformação de vida. E o Senhor está determinado a fazer uma obra maravilhosa na vida de cada um. Que se comprometer, que se entregar, que agarrar todas as oportunidades que o Senhor tem dado. É para ela também, o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. E se ela decidir que ela não vai terminar os dias dela como uma perdedora, ela não vai. Se ela decidir reagir a tudo e contra todos os obstáculos, ela vai obter os resultados que tanto diz desejar. Se ela entender que vencer é uma tarefa interna, é um desafio interno, se ela mudar toda a maneira dela pensar o que está dentro dela, se ela superar as guerras e conflitos que estão dentro dela, ela vai vencer tudo que está aqui fora. Dá força a essa pessoa, que ela seja livre de tudo que a escraviza. Cobre ela com teu sangue, envia anjos de guerra para estarem ao redor dela, abençoa essa vida com entendimento, com poder. Abençoa lares, famílias, pessoas que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino mudanças e transformações para a glória do Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoadas e transformadas a vida dessas pessoas com abundância, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, e eu sei que o Senhor quer abençoar a vida dessa pessoa através dessa atitude de fé. Visita todos com vitórias. Eu determino milagres, concordo com as orações e as ligo aqui na terra, para que sejam ligadas no céu. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se desejar ligar, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Venha buscar o Senhor. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. E Ele está disposto a fazer. Dê o passo de fé. Comece a agir. Deus pode fazer se você estiver determinado a fazer a sua parte. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas.